Você já sentiu que algo está profundamente errado? Que mesmo com todo o conforto, toda a tecnologia, todas as promessas de um futuro brilhante, o vazio nunca desaparece? A modernidade nos prometeu felicidade, liberdade e realização. Mas ao invés disso entregou ansiedade, superficialidade e escravidão disfarçada de escolha. O mundo parece ter entrado em um estado de entropia acelerada, onde tudo está sempre se dissolvendo, onde nada dura, onde tudo é efêmero. E por quê? Isso não é um fenômeno novo. Isso já aconteceu antes. E toda civilização que ignorou os sinais, que continuou sua marcha rumo ao abismo, encontrou apenas um destino, o colapso. Roma foi o primeiro grande exemplo. No início era uma sociedade dura, espartana, movida pela disciplina, pela honra e pela conquista. Mas conforme se expandiu e se tornou um império, a complacência se instalou, os cidadãos ficaram fracos e o hedonismo substituiu o sacrifício. A própria aristocracia romana, antes composta por guerreiros e estadistas, se transformou em uma casta de políticos corruptos e elitistas, obcecados pelo prazer e pelo luxo. Isso não soa familiar? Oswald Spengler, em A Decadência do Ocidente, via a civilização como um organismo vivo. Ele argumentava que, assim como um ser humano nasce, cresce, amadurece e morre, as sociedades também seguem esse ciclo inexorável. Ele via a nossa era como a fase final desse ciclo. O estágio da civilização onde o espírito se esgota, onde as grandes conquistas se tornam apenas lembranças, onde o mundo deixa de ser guiado por heróis e passa a ser administrado por burocratas. E o mais alarmante, ele acreditava que o Ocidente estava já na fase de decadência, onde os ideais que o sustentaram, como a honra, a luta pela verdade e a busca pela grandeza, haviam se transformado em ilusões. O homem moderno, segundo ele, é um homem vazio, incapaz de encontrar significado verdadeiro em sua existência. Ele vive em busca de um prazer fugaz, de uma felicidade superficial, mas no fundo está perdido. Pensemos nas palavras de Nietzsche, que alertava para o perigo de uma sociedade que buscava a felicidade acima de tudo. O homem que não luta contra o seu destino não conhece a verdadeira liberdade. Ao buscar apenas a satisfação imediata, nos tornamos escravos do sistema, e não libertos. Se você nasceu nas últimas décadas, foi programado para acreditar que a felicidade é o objetivo final da vida. Mas o que é essa felicidade? Os nossos avós não se perguntavam isso. Eles não precisavam de um propósito porque o propósito estava diante deles, que era reconstruir o mundo destruído pela guerra, sustentar a família, garantir que a próxima geração teria algo melhor. A geração silenciosa que viveu o terror da Segunda Guerra e da Guerra Fria teve uma visão clara, que era sobreviver. Eles sabiam o preço da fraqueza. Eles entendiam que a vida não era sobre ser feliz, mas sobre resistir, construir, transcender a própria existência. Agora, olha ao seu redor. O que restou desse espírito? A geração Y, a dos millennials, eu inclusive faço parte dela, cresceu ouvindo que o mundo seria deles, que bastava estudar, seguir o caminho certo, que a felicidade viria como recompensa. Mas quando chegaram à vida adulta, perceberam que tudo era uma mentira. A geração seguinte, a geração Z, já nasceu no colapso. Cresceu conectada a tudo e a todos, mas nunca esteve tão sozinha. Com acesso infinito à informação, mas sem nenhuma sabedoria, estão saturadas de estímulos, mas completamente entorpecida. Mark Fisher, em Realismo Capitalista, disse que hoje é mais fácil imaginar o fim do mundo, aliás, do que o fim do sistema em que vivemos. E ele acertou. O sistema é tão totalitário, tão onipresente, que já não conseguimos sequer conceber uma realidade sem ele. Você pode achar que está sendo o único a querer sair disso, ao buscar algo diferente, mas é uma ilusão. Você já é prisioneiro de uma realidade que nem sequer percebe ser falsa. O conforto, a velocidade, o hiperconsumo, tudo foi arquitetado para nos manter fracos, para nos manter sedados, para que nunca questionássemos a verdadeira natureza da nossa liberdade. Há um conceito que marcou profundamente o pensamento pós-moderno, o fim das grandes narrativas. E essa ideia foi proposta por Jean-François Lyotard, um filósofo francês, em sua obra mais conhecida, A Condição Pós-Moderna. Para Lyotard, as grandes narrativas, aquelas grandes explicações universalizantes que tentam dar sentido à história, à política, à moral e à religião, estão em declínio. O que ele defende é uma fragmentação da verdade, uma multiplicidade de relatos que coexistem sem uma única narrativa mestre que os oriente.
No passado, a humanidade tentava explicar o mundo e a si mesma através de narrativas absolutas e globais. Religiões, ideologias políticas e sistemas filosóficos tentavam oferecer uma visão unificada de como a história se desenvolvia e qual o papel do ser humano nela. Mas com o advento da pós-modernidade, Lyotard observou que essas narrativas começaram a perder seu poder e sua credibilidade. Essa perda de confiança nas grandes narrativas ocorre em partes pela experiência de guerra, conflitos ideológicos e as atrocidades que ocorreram no século XX. O mundo não parecia mais se encaixar nos modelos de explicação tradicionais, como o progresso linear da humanidade, o poder das revoluções ou a intervenção divina. O fracasso de grandes sistemas como o marxismo, as guerras mundiais e o impacto das tecnologias nas relações humanas e sociais colocaram em xeque essas narrativas. Lyotard nos diz que agora vivemos em um mundo em que não existe mais uma única explicação totalizante para o que é verdade, o que é o progresso ou o que é a moralidade. Não há mais uma narrativa única que explique tudo. Ao invés disso, múltiplas narrativas coexistem, cada uma com a sua própria lógica e significado. Esse é o fim das grandes narrativas. Mas o que isso significa na prática? Como isso se reflete no nosso cotidiano? Vou dar um exemplo bem palpável, uma prática que exemplifica perfeitamente o que Lyotard estava dizendo. Vamos falar de mídia e redes sociais. Quando pensamos no funcionamento da mídia contemporânea, vemos que a informação já não segue um único canal de distribuição e nem é moldada por um único ponto de vista. No passado, a televisão, os jornais e as revistas eram os grandes meios de disseminação da narrativa. Eles moldavam a forma como as pessoas viam o mundo e impunham uma visão hegemônica sobre o que estava certo ou errado. O mundo era contado de uma forma coesa de acordo com uma narrativa dominante, seja a narrativa do poder político, da moral conservadora ou do capitalismo global. Mas hoje, nas redes sociais, vemos uma fragmentação absurda dessa grande narrativa. Cada pessoa pode criar a sua própria história, a sua versão dos fatos, e as suas opiniões apenas se multiplicam. Elas se confrontam, se contradizem, mas ao mesmo tempo todas elas coexistem. Ninguém mais é forçado a ouvir uma única versão do mundo. Não há mais uma voz autoritária que define o que é verdade. Em vez disso, temos uma pluralidade de vozes, algumas mais ruidosas que as outras, mas nenhuma delas tendo a pretensão de falar pela totalidade em si. Isso é o que o Lyotard chamaria de pós-modernidade. Não há mais um único grande relato sobre o que é a realidade. Ela está fragmentada, desconstruída, adaptada e remixada pelas inúmeras perspectivas que surgem na internet. Qual é a verdade? Qual é a história? Tudo vai depender de quem está contando. O mesmo pode ser dito também sobre a política contemporânea. O que vemos nas redes sociais não é uma grande narrativa do Estado ou do governo que define a verdade, mas uma batalha constante de micronarrativas, onde qualquer pessoa com um celular tem uma plataforma para expor sua visão de mundo. E eu não estou escapando disso. A política, então, não é mais algo unificado, mas um jogo de versões, de opiniões conflitantes e de narrativas fragmentadas e polarizadas. E é aqui que o conceito de fim das grandes narrativas de Lyotard ganha vida. Não importa se você está no campo da política, da religião ou da mídia. Não há mais uma única versão do que é verdade, e essa multiplicidade gera ao mesmo tempo liberdade e confusão. Mas aqui vem uma questão profunda. Será que isso é bom? Será que a ausência de uma grande narrativa unificadora nos liberta ou nos condena ao caos? A pluralidade de vozes e perspectivas é de fato uma conquista ou um sinal de nossa incapacidade de construir um significado coletivo? Esse é o dilema que se coloca diante de nós na pós-modernidade. Como navegar em um mundo sem um mapa fixo, sem um horizonte claro, e em que a verdade se tornou uma construção frágil e efêmera? Agora, se considerarmos a perspectiva de Julius Evola, o filósofo italiano que se tornou uma das figuras mais proeminentes do pensamento tradicionalista, o cenário da pós-modernidade adquire uma dimensão ainda mais sombria. Enquanto Lyotard nos apresenta o fim das grandes narrativas e a fragmentação da verdade, Evola vê a decadência da modernidade como uma degeneração espiritual, uma perda do sentido profundo e transcendente da vida humana. Para Evola, o mundo moderno, caracterizado pelo avanço implacável do materialismo, democracia e igualitarismo, é a antítese da verdadeira tradição. Ele observa a desconexão do homem moderno com o transcendente, com a espiritualidade superior e com os valores universais que, segundo ele, eram sustentados pelas grandes culturas e religiões do passado. Evola considera que, com a ascensão da sociedade de massas, o ser humano perdeu sua capacidade de viver de acordo com os princípios elevados e passou a ser dominado pelo instinto, pelo egoísmo e pelo consumismo. O que ele denuncia é a degeneração espiritual,
um processo em que o ser humano se torna refém de uma existência rasa, voltada para o prazer imediato e desprovida de um propósito muito mais profundo. Ele descreve a modernidade como uma era de decadência, em que as grandes civilizações do passado, fundadas em valores transcendentes e aristocráticos, deram lugar a uma cultura que exalta a mediocridade e a igualdade superficial. Para Évola, essa degeneração está ligada à perda de uma visão sagrada do mundo, onde o homem era visto como uma criatura com um destino divino, elevado e transcendente. Agora, no mundo moderno, o indivíduo é reduzido a uma máquina de consumo, desprovida de qualquer noção de grandeza superior. O filósofo apenas lamenta, lamenta o enfraquecimento dessas tradições, mas também vê o surgimento de uma nova ordem. Para Évola, essa ordem moderna é marcada por um grande vazio existencial, por uma ausência de sentido profundo, e é aqui que ele vê a verdadeira perda espiritual do homem contemporâneo. Mas onde exatamente vemos a manifestação prática dessa degeneração espiritual da modernidade? Onde podemos observar esse colapso da visão de mundo que Évola denuncia? Se você olhar para o que chamamos de cultura de massas, a gente pode enxergar claramente o que Évola descreve. A indústria do entretenimento, o consumismo desenfreado e a obsessão com prazeres imediatos são sintomas dessa decadência. O que antes eram grandes instituições culturais ou espirituais que guiavam a sociedade, como a religião, a arte clássica ou as tradições populares, foram substituídos por formas superficiais de entretenimento, que buscam apenas capturar a atenção das massas e mantê-la em um estado constante de alienação e distração. Um exemplo clássico disso são as celebridades modernas, que, em grande parte, representam tudo o que Évola denunciava. Eles são idólatras da aparência, figuras vazias que se tornam símbolos de uma sociedade sem profundidade, que está voltada exclusivamente para o superficial e o momentâneo. Eles são adorados, não pela sua grandeza moral ou espiritual, mas pela sua capacidade de vender um estilo de vida. O mais trágico é que muitas pessoas olham para essas figuras como modelos de vida, desejando imitar o vazio e o consumismo que elas representam. Vamos dar uma olhada à indústria da moda e o impacto dos influenciadores digitais. Esses indivíduos que moldam as preferências e os comportamentos de uma enorme parte da população jovem vendem a ideia de que a felicidade, o sucesso e o valor pessoal estão atrelados a bens materiais, a aparências físicas e a status social. Eles são símbolos de uma cultura que, segundo Évola, perdeu totalmente o contato com qualquer ideia de transcendência ou de grandeza espiritual, ou ainda mais de um propósito elevado. O exemplo está claro. O ser humano moderno, segundo Évola, é uma criatura desorientada, que busca sentido onde ele não existe, em coisas efêmeras, nas modas passageiras e nos desejos mais egoístas. O que está em jogo não é apenas a perda de valores tradicionais, mas a destruição do próprio conceito de destino superior. O homem contemporâneo está, assim, em busca de algo que nunca encontra, já que a busca por um sentido profundo foi substituída por uma busca incessante pela satisfação momentânea. Évola não vê isso como uma simples decadência social ou cultural. Para ele, é uma degeneração espiritual, uma perda que não pode ser recuperada facilmente. O homem moderno, ao perder sua conexão com o transcendente, perde sua própria humanidade. Ele se torna um ser despersonalizado, voltado apenas para a busca de prazeres superficiais, sem mais nenhum vínculo com a história, com a tradição, com qualquer tipo de superioridade moral ou espiritual. A pergunta que eu faço aqui: como podemos nos reconectar com o que foi perdido? A resposta de Évola não é tão simples e não está em soluções rápidas ou movimentos superficiais. Na visão dele, é necessário um retorno ao transcendente, uma reconstrução da ordem espiritual através de uma elite iluminada, que seria capaz de resgatar esses valores de grandeza superior. Ele propõe, assim, uma rejeição ao igualitarismo da modernidade e uma busca pela verdadeira hierarquia, que ele vê como essencial para a restauração do sentido profundo da vida. O pensamento de Évola sobre a degeneração espiritual da modernidade nos provoca a refletir sobre o caminho que tomamos enquanto sociedade. Vivemos em um tempo onde a busca pela verdade e pelo significado parece estar cada vez mais diluída em um mar de superficialidade. As grandes narrativas, como discutimos, perderam seu poder, mas, ao mesmo tempo, o vazio deixado por elas não foi preenchido por algo mais profundo. O que resta é uma multiplicidade de histórias pequenas, fragmentadas, sem um propósito comum, e, em muitos casos, até sem qualquer sentido mais profundo. O que falta, talvez, seja um despertar para aquilo que foi perdido, para aquilo que ultrapassa o material, o imediato e o consumista.
O grande desafio da modernidade, ou melhor, da pós-modernidade, talvez seria esse: recuperar a grandeza, a espiritualidade e o sentido transcendente que, como o Évola mesmo apontou, estão agora escondidos nas sombras da degeneração espiritual. Estamos prontos para esse resgate? Ou já fomos tão consumidos pela modernidade que não conseguimos mais enxergar além do imediato? Um exemplo não tão batido, mas já discutido em vários lugares que a gente olhar, foi George Orwell, que imaginou um estado totalitário brutal em 1984, onde tudo era controlado por um grande irmão. Mas talvez Aldous Huxley tenha sido mais preciso ao descrever em Admirável Mundo Novo uma sociedade onde as pessoas não são oprimidas pela força, mas pelo prazer. O futuro não será uma ditadura militar, será uma ditadura do entretenimento. Você não vai precisar ser vigiado, porque seu próprio desejo por distração será sua prisão. O consumismo, a busca incessante por prazer e a necessidade de estar sempre conectado a algo serão as correntes invisíveis que nos manterão prisioneiros, mesmo quando acharmos que estamos livres. A era digital não nos dá liberdade, ela nos dá mais escravidão, só que agora é em formas mais sutis e menos reconhecíveis. O consumo de dados, a manipulação psicológica através de algoritmos, a criação de falsas identidades, tudo isso é uma forma de controle mais sofisticada. E o pior é que, ao invés de vermos isso como uma ameaça, aceitamos como parte da nossa vida cotidiana. O grande vilão não é mais um império de opressão, mas a própria indiferença diante da manipulação. Vivemos em uma era onde, cada vez mais, não há mais coragem para lutar contra aquilo que nos destrói. No horizonte nebuloso do futuro, um conceito tem se destacado empurrando as fronteiras do que entendemos como possível, que seria o aceleracionismo. É um fenômeno que se configura não apenas como uma teoria, mas como uma verdadeira estratégia social e política. Esse movimento defende a aceleração das forças do capitalismo e da tecnologia, na crença de que, ao acelerar até seu limite, poderíamos chegar a um ponto de ruptura, onde a sociedade pós-humana surgiria, ou talvez se tornaria irreconhecível. Mas a questão é, o que exatamente estamos buscando nessa aceleração? O que de fato se esconde por trás dessa obsessão em expandir os limites da tecnologia e da inteligência artificial, por exemplo? Aqui entra o conceito de transhumanismo, um movimento que busca, acima de tudo, transcender os limites biológicos da condição humana. Em um mundo onde as máquinas, a IA e os ciborgues se tornam cada vez mais reais, a promessa do transhumanismo é fundamentalmente de imortalidade. O corpo humano, com suas falhas biológicas, seria substituído ou potencializado por implantes cibernéticos, inteligência artificial ou até mesmo o uploading da consciência. O ser humano não seria mais limitado por sua carne e seus ossos, mas poderia ultrapassar as barreiras naturais da existência. A visão aceleracionista e transhumanista propõe que, ao exterminar os limites da biologia humana, alcançaríamos uma nova fase da humanidade, uma espécie de metamorfose de nosso ser, uma evolução. Mas o que acontece quando, nesse processo, perdemos a nossa autonomia humana? À medida que a inteligência artificial e as máquinas se tornam mais autônomas, nossas próprias escolhas podem ser substituídas por algoritmos, por sistemas programados para otimizar e controlar nossa vida, e isso tudo de forma racionalizada e impessoal. Essa perspectiva não é utópica, mas distópica. E só um adendo antes de prosseguir. Vale a pena rapidamente a gente pensar a diferença crucial entre o distópico e o utópico, que eles são frequentemente confundidos, mas representam visões de futuro radicalmente diferentes. O utópico, em sua essência, é uma visão de futuro onde tudo é idealizado, perfeito e harmonioso. Uma sociedade em que os problemas são resolvidos e o sofrimento humano é superado, seja pela tecnologia, espiritualidade ou organização social. Os utopistas acreditam que, com os avanços certos, o mundo pode se tornar um mundo melhor, justo e equilibrado. Já o distópico é o reflexo sombrio dessa busca. É a ideia de que, ao tentar alcançar a perfeição, acabamos criando um futuro distorcido, onde a liberdade é sacrificada, as estruturas sociais se tornam opressivas e a humanidade perde seu significado verdadeiro. Em vez de atingir um ideal, o distópico mostra o custo da busca insana por ordem e controle, onde a repressão e a perda da autonomia tornam-se as marcas daquilo que tentamos criar. O utópico enxerga a liberdade como um fim desejável para todos. O distópico nos lembra que, ao perseguirmos esse ideal, podemos acabar nos aprisionando em um mundo onde a verdadeira liberdade e a essência humana foram deixadas para trás. Agora voltando.
A aceleração tecnológica pode, de fato, levar à morte da autonomia humana. Imagine um futuro onde o livre-arbítrio se torna obsoleto, onde a capacidade de decisão do indivíduo se dissolve em uma teia de algoritmos e máquinas autônomas, onde as escolhas, ao invés de serem feitas por um ser humano com vontade própria, seriam determinadas por um sistema que, em última instância, nem mais entenderia o que significa um ser humano. Nesse cenário, a mortalidade humana, o sentido da finitude e a experiência humana seriam não só modificados, mas potencialmente extintos. O transhumanismo, com sua promessa de imortalidade, se contradiz ao apagar as dimensões fundamentais da experiência humana: o sofrimento, a morte, o crescimento, o aprendizado, a limitação e, acima de tudo, a espiritualidade, como discutimos. Quem somos nós se não como mais seres vulneráveis? Se não somos mais seres finitos, com uma jornada limitada e um destino inevitável, como poderemos nos destacar como seres humanos ainda? Aqui surge uma diferença crucial, um contraste radical que não se resume à ideia simplista sobre o homem primitivo e moderno. Vamos pensar então nas grandes transições da humanidade, não como uma ascensão linear, mas como um deslocamento existencial. O homem antigo, com seu contato profundo com a natureza, sua luta diária pela sobrevivência e, acima de tudo, sua relação direta com o sagrado, estava profundamente imerso em uma experiência de espiritualidade prática. Isso não apenas como uma abstração ou sistema de crenças, mas como algo vivo, algo corpóreo, algo que se manifestava em cada ação do dia a dia. Agora, o homem moderno, ao contrário, se vê desconectado dessa presença sagrada. Ele vive cercado por dispositivos, sinais, mensagem rápida e um ritmo de vida que não permite o silêncio necessário para a reflexão profunda sobre sua existência. O que nos resta é a busca incessante pelo sucesso material e pelo estado social, mas de forma paradoxal. Essa busca ocorre em um mundo onde o sentido da vida se perde nas promessas vazias de um futuro que transcende as limitações humanas. Não é mais uma questão de homem das cavernas versus homem moderno, mas sim uma questão mais existencial. Quem somos nós quando nos desconectamos daquilo que é eterno, daquilo que transcende a finitude da vida humana? O homem moderno busca preencher esse vazio com tecnologia, consumo e entretenimento, mas nunca será capaz de preencher o vazio espiritual que ficou ao lado da perda do transcendente. O contraste entre o homem moderno e o antigo se dá principalmente na sua relação com o sentido. O homem moderno vive em uma sociedade sem sentido, marcada pela fragmentação e pela alienação, enquanto o homem antigo possui uma missão espiritual, um propósito maior ligado à sua identidade e ao coletivo. A espiritualidade não era apenas uma ideia, mas uma prática viva, incorporada no cotidiano, na relação com os outros e com o cosmos. Cada ato tinha um valor simbólico e transcendental, onde a mortalidade era a chave para se conectar com algo muito maior. Nesse contexto, o conceito de paternidade, por exemplo, e de senso de missão também se alteram profundamente. O homem moderno, em uma busca de uma identidade pulverizada, muitas vezes sente que sua paternidade não passa de um ato biológico ou uma responsabilidade social. Mas para o homem ancestral, com perdão da palavra, a paternidade era uma verdadeira missão sagrada. O pai era visto como aquele que transmitia sabedoria, como o guardião de um legado espiritual e cultural. A paternidade não era apenas um papel, mas uma vocação ligada à tradição e ao destino coletivo. E hoje, em um mundo onde a autonomia é substituída por controle externo, a paternidade perdeu um pouco do seu sentido profundo. O homem moderno não mais sente que seu papel é ensinar algo transcendente aos filhos, mas apenas oferecer possibilidades materiais a ele. O verdadeiro legado, que se transmite através de uma conexão espiritual, parece estar desaparecendo. Então, voltamos a uma questão mais crucial. O que estamos deixando como legado? O transhumanismo propõe um futuro onde o homem é liberto da finitude, mas na prática isso significaria a morte do que torna o ser humano verdadeiramente único. Sua capacidade de transcender a si mesmo, de se conectar com algo além do seu ego e do seu corpo, algo que define a verdadeira missão humana. O homem moderno precisa reconectar-se com essa missão, principalmente com a sua espiritualidade e com o seu legado. E talvez ao contrário do que o aceleracionismo promete, a verdadeira evolução do ser humano seja justamente a aceitação de uma finitude e a busca por algo maior que transcenda as limitações tecnológicas. Algo que só pode ser alcançado por meio da espiritualidade, da paternidade e do sentido mais profundo que a vida oferece. Se tudo que eu disse até aqui é verdade,
O que você pode fazer? A resposta não está em soluções fáceis. Não está em coach de internet falando para você: acorde às 5 da manhã e tome um banho frio. Isso é apenas mais um produto, mais um simulacro de força para te distrair do verdadeiro problema. A resposta talvez esteja no que Nietzsche chamava de transcendência da fraqueza, no que Évola chamava de superação do homem moderno. Você precisa recuperar o espírito de luta que foi roubado de você. Não estou falando de ser forte no sentido superficial, de ir para academia e postar fotinha no espelho. Isso pode ser um começo, mas se não vier acompanhado de uma transformação interna, não vai significar nada. Você precisa se lembrar do que significa ser um homem. E isso não está em seguir tendências, em se encaixar no sistema. Ele está 100% em rejeitá-lo. O homem forte não é aquele que segue as regras de um mundo fraco. É aquele que cria as suas próprias regras. A história nunca foi feita por homens que se curvaram. Ela foi feita por aqueles que, diante de um colapso, escolheram resistir. E agora, essa escolha está diante de você.